Olá pessoal, graça e paz, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um neste momento. Espero que estejam todos bem. É, eu tive essa semana muitas perguntas. O pessoal mandou no meu WhatsApp perguntas e falando a respeito desse tema aí que está em evidência neste momento, que é a escuridão de 3 dias, que segundo essa profecia vai começar agora sexta-feira e vai durar 3 dias, tá certo? É, Para poder a gente entrar nesse assunto, a gente começar a falar, eu gostaria de ler um versículo aqui que está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Se você tiver com a sua Bíblia na mão, por favor, nos acompanhe aí, me acompanhe. Que fala da seguinte maneira: Amado, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Bom, essa profecia de 3 dias, eu resolvi estudar esse assunto diante da grande repercussão e diante das grandes arguições que tiveram comigo a respeito dela, tá certo? Eu falei, vou estudar, vou dar uma olhada e para a gente ver quem é essa pessoa. Eu até não tinha interessado, já tinha até escutado, né, mas por não acreditar eu não levei a sério. Mas vi que muita gente levou e por isso eu resolvi fazer esse vídeo e estudar sobre. Então, é o seguinte, essa profecia, segundo o que eu busquei e estudei sobre ela, ela já tinha sido feita em 2017, tá certo? Então, foi dia 23 de setembro de 2017, né, que esse profeta fez essa profecia e, segundo ela, iria se cumprir em 2019. Essa profecia ela tem o mesmo intuito, o mesmo significado daquela profecia da volta de Jesus Cristo também em 2017, tá certo? Então, normalmente essas profecias que não tem muito fundamento bíblico vêm das mesmas ramificações. Além desse versículo ali, eu gostaria de ler mais um que está em Deuteronômio capítulo 18, versículo 21, para a gente entender o contexto. Vamos lá, Deuteronômio 18, 21, fala assim: Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder, assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenha temor dele. Então, veja bem, o maior problema, o grande problema de quando uma profecia é feita é que a pessoa, na verdade, será esquecida no futuro. Né? Não cumpriu, durante um tempo aí a gente vai falar sobre isso, mas depois vai esquecer aquele profeta. Assim como aconteceu com aquela profetisa aí que falou que o Big Shopping, não sei se vocês lembram, ele ia afundar. Quer dizer, o Big Shop está em pé até hoje. Muita gente já se esqueceu dessa profecia. Quer dizer, então se esquece do profeta, mas não se esquece de criticar a Bíblia, as igrejas e os verdadeiros crentes, os verdadeiros profetas. Então, o grande problema de uma profecia feita por nós, por homem, sem nenhum vínculo divino, né? O que acontece? Quem sofre com isso é a igreja. Quem sofre com isso são os verdadeiros cristãos. Quem sofre com isso é a Bíblia. Quem passa a ficar desacreditada, as pessoas começam a criticar a Bíblia, começam a criticar também os verdadeiros e começam a criticar as próprias igrejas. Apesar que, como todo mundo sabe, na minha visão, a igreja é o meu próprio corpo. Eu sou a igreja. Tá certo? Então, falando exatamente da profecia, essa profecia foi feita por uma americana e replicada para vários outros, tá certo? Várias outras pessoas que depois começaram a trazer essa profecia como se fosse deles. Entenderam? Então, quer dizer, muita gente assumiu a autoria dessa profecia. Essa profecia ela está relacionada também com a outra profecia da volta de Jesus Cristo que iria acontecer em 2017 e até hoje não aconteceu, tá certo? Então, são as mesmas pessoas. Segundo o que fala essa profecia, a mulher, né, uma senhora, estava doente em uma cama e entrando em espírito de oração, clamando a Deus, ela
teve então ali uma visão, levantou e começou a escrever essa profecia, falando que aí iria ter 3 dias de escuridão, que esses problemas que iriam acontecer não iriam atingir os cristãos, e que demônios iriam se levantar da terra, iria bater na porta, como se fosse parentes, e se você abrisse a porta, esses demônios entrariam em casa. Eu te pergunto, demônio precisa de porta aberta para entrar na casa? Né? Nossa casa tem que estar protegida pelo Senhor para que os demônios entram. Né? Se a nossa casa não estiver protegida, eles entram. Então, quer dizer, quem é que protege a minha casa? Não é porta nem janela. Tá certo? Então, a gente já começa a entender que o contexto dessa profecia não é bíblico. Então, aí vem algo ainda pior. Essa profecia, na verdade, ela está relacionada àquele planeta X, né? Que ainda não nenhum cientista renomado, cientista realmente verdadeiro, o cientista que realmente tem credibilidade, atestou-se a veracidade desse planeta. É o planeta Nibiru, né? Todo mundo conhece, e conhecido também como planeta X, tá certo? Então esse planeta também está relacionado, como eu disse agora há pouco atrás, com a volta de Jesus Cristo em 2017. Era para ter voltado em setembro de 2017. Diz que esse planeta passaria pela Terra também. Então, segundo a profecia, o mundo vai se escurecer por 3 dias e noite. Catástrofes, né? Vai ter maremotos, vai ter um monte de coisas, demônios sendo soltos, sendo liberados na Terra. Nós não devemos abrir nossas portas e aquela coisa toda que eu já acabei de falar. Então, o que acontece? Vamos falar cientificamente. Vamos falar cientificamente primeiro, depois nós falamos teologicamente, tá certo? Cientificamente, nós temos que entender que a Terra ela é 40 vezes maior que a Lua. E a Lua está a 480 mil quilômetros da Terra. Então, a Terra ela está no movimento de translação. Ela gira em torno do Sol. Tá certo? Girando em torno de si mesmo no movimento de rotação. Então, para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Então, a Lua ela tem grande influência na natureza, principalmente nas ondas do mar. Então, isso se dá pela gravidade que a Lua exerce sobre a Terra. Então, nós sabemos que tem pessoas que, plantações, no interior, quando eu morava no interior, meu pai olhava muito a lua cheia, lua nova, aquela coisa toda para fazer as suas plantações, para colocar um monte de coisas lá na agropecuária, ele dependia da lua para poder fazer. Então a lua tem uma grande influência, nós sabemos que ela influencia muito aqui na Terra, dependendo da distância que ela está, o mar recua, se ela se aproximar demais da conta, o mar vai invadir a Terra, então nós sabemos que a influência dela é muito grande aqui na Terra. Então, sendo a Lua tão menor que a Terra, imagina um planeta, tá certo? Entrando, porque segundo a profecia, esse planeta vai entrar na atmosfera terrestre, tampando a Lua e o Sol. Por isso terá os 3 dias de escuridão. Então, se você analisar direitinho, segundo o que eu estudei sobre esse planeta, né, fala que esse planeta ele é 6.500 vezes mais massa que a Terra, ou seja, 30 mil vezes maior que a Lua. Olha para vocês verem. Agora imagina a gravidade dele provocada na Terra no momento em que ele entrasse na nossa atmosfera e tampasse a Lua. Olha o que iria acontecer, catástrofe. Dizimaria todos os seres humanos, todos os seres viventes, acabaria totalmente com a Terra. Tá certo? Então, olhando isso do ponto de vista científico, não tem nenhum sentido. E se você analisar o seguinte, tão próximo, sexta-feira agora, que isso vai acontecer, cadê o cientista? Cadê esses grandes telescópios que nós temos hoje para poder avistar esse planeta? Nada. Então, base científica nenhuma, tá certo? Nenhuma. Bom, acabando então com a base científica, vamos entrar agora na base teológica. O que a Bíblia fala a respeito da volta de Cristo? Então, primeiramente ela fala que os cristãos serão protegidos. Depois ela fala de liberação de demônios. E logo após, ressurreição, segundo de transformações de corpos. Meu amado,
Ela está falando do arrebatamento. Não existe, biblicamente falando, outro evento cristão que vai passar por esses 3 processos que não seja o arrebatamento. Então ela está falando que nós vamos ser arrebatados domingo ou segunda-feira, tá certo? Então, ao ouvir isso, eu comecei a falar, gente, eu vou entrar em oração, porque eu acho o seguinte, Deus ele precisa falar com seus filhos, porque pode acontecer alguma coisa, Deus pode mandar algo novo para nós? Pode. Mas eu te pergunto uma coisa dessa magnitude, a Bíblia iria nos contar. Isso não iria passar despercebido aos profetas, tá certo? Então, o que acontece? Gostaria de ler mais um versículo agora em Mateus capítulo 24, versículo 29 e 31, para a gente entender e começar a entrar no contexto teológico que nós entramos. Então, Mateus 24, 29 e 31 fala da seguinte maneira: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, aos quais se ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aí você vai falar assim, opa! A Bíblia fala, tá escrito na Bíblia. Meu amado, o primeiro nós temos que entender é o tempo. É o tempo. Tá certo? Porque isso daqui está falando que vai acontecer pós-arrebatamento da igreja. Então, equivocadamente, eles falam que vai acontecer agora. Sexta-feira agora. Tá certo? Hoje é dia 6. Então, nós estamos no dia 6. Tá certo? E tá falando que vai acontecer sexta-feira. Aí eu te pergunto, cadê os outros sinais que a Bíblia nos mostra? Então, isso é bem equivocado isso daí. A Bíblia ela fala o seguinte, que quando Jesus voltar, ele vai voltar como ladrão. Ele não vai manifestar. A hora que você assustou, puf, você subiu. Tá certo? Então, para embasar o que eu estou falando com vocês, eu gosto de falar e mostrar na Bíblia para as pessoas entenderem. Eu não estou falando de mim. Eu estou falando daquilo que a Bíblia fala, tá certo? Vamos transportar lá para Tessalonicenses capítulo 5 agora, que fala da seguinte forma: Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirão repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Meus amados, quem está me acompanhando no canal, viu aí o vídeo que eu fiz com relação à trindade satânica, tá certo? E eu falei a respeito disso. Eu falei a respeito da vinda de Cristo. A vinda de Cristo ela vai vir com a falsa paz que o falso profeta, juntamente com o anticristo, vai trazer para nós. Então, na hora que todo mundo achar que está em paz, Jesus Cristo virá como ladrão e leva a sua igreja para cima, tá certo? Então essa profecia não condiz com a Bíblia. Não condiz com aquilo que nós estamos acostumados a acreditar, naquilo que realmente a Bíblia passa para nós. Então, para você entender, meu querido, é o seguinte, existem alguns teólogos que são pós-milenistas e outros que são antimilenistas. Eu sou antimilenista. Eu já falei isso aqui várias vezes no meu canal e um dia eu falei que eu iria explicar isso. Por isso eu vou explicar agora neste momento. O que é antes e pós? A Bíblia ela fala o seguinte, que vai ter o dia de Jesus, que ele vai vir para poder levar o seu povo, não é isso? Só que lá no Sermão Profético, capítulo 24 de Mateus, ele fala do que o povo dele vai sofrer. Só que ele fala o seguinte, e se não fosse pelos escolhidos, né, e Deus não tivesse abreviado esses tempos, nenhuma carne sobraria sobre a terra. Então, veja bem, Deus abreviará esse tempo para quem? Para a igreja, para os salvos. Quem vai provar total vai ser as pessoas que ainda não acreditaram, que vai ser a segunda chance de conversão.
Só que aí, a graça já vai estar retirada da terra. O Espírito Santo já saiu da terra. A igreja, nós já subimos. Aqueles que creem em Cristo, aqueles que estão salvos, já subiram, tá certo? E aí, a Bíblia fala lá em Apocalipse que a morte vai fugir da terra. Então eu sou antimilenista. Nós vamos subir antes do milênio. E tudo isso que nós lemos lá em Mateus 24 acontecerá pós arrebatamento. E aqui ela está falando que vai acontecer os fatos antes para depois ter arrebatamento. Deu para você entender, meu querido? Então, quero deixar aqui para você o meu recado, tá certo? Como eu falei lá em cima. Agora, sexta-feira, né, dia 8/5/2020, segundo essa profetisa e vários outros que tomaram para si a autoria dessa profecia, o mundo vai passar por uma escuridão. E nós estamos vendo aí que realmente não existe nenhum astrofísico, nenhum cientista falando a respeito disso, tá certo? E eu não acredito que ela seja verdadeira. Então, diante de todo o contexto bíblico, a Bíblia nos fala, você entendeu? Que nós não vamos passar pelo milênio, nós vamos ser arrebatados antes. A Bíblia fala que a igreja não passará pela grande tribulação, ela vai passar pelos princípios de dores. Então, meu querido, mais uma vez, quero deixar claro para você que, na minha concepção, isso nada mais é do que mais uma falsa profecia. Porque essa profecia já foi feita em 2017, já era para poder ter acontecido isso e não aconteceu. E agora falaram que ele vai acontecer agora. Então, me desculpem, eu não acredito pelos motivos que aqui eu coloquei. Tá certo? Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e que tudo possa ser esclarecido. E domingo nós vamos estar mais uma vez aqui imaginando e pensando, poxa vida, a Bíblia é algo tremendo. A Bíblia é tremenda. Tá certo, meu querido? Se você gostou, dá seu like aí. Né? Se você gostou, me siga, pede a seus amigos para me seguir. Me ajuda a promover o canal. Como eu disse, eu preciso de 1000 inscritos para fazer ao vivo. Que aí vocês vão ter oportunidade de perguntar e de falar e da gente fazer uma live ao vivo aí, debater um assunto juntos, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, eu te agradeço, que Deus te abençoe.